Tem dia que você tem vontade de vender tudo o que você sabe, porque quando você fala para alguém, a pessoa vai lá e executa, tem sucesso naquilo ali que você explicou para ela fazer. Esse sentimento ali dentro que a gente tem, né, mesmo no dia a dia, de putz, acabei de ensinar para a pessoa ali como que funciona alguma coisa na área comercial da empresa dela, o cara vai lá, executa e dá certo. A gente fica pensando, por que não vendo isso daí? Por que eu não vendo esse meu conhecimento? O que acontece, né, nesse caso? Então bora lá que o vídeo de hoje eu preparei aqui um material sobre isso. Vai ter referência, eu vou deixar as minhas referências bibliográficas na descrição do vídeo, porque eu busquei lá num livro que eu li alguns anos atrás, que era um livro Pense Rápido e Devagar. Eu gosto muito desse livro, onde a gente fala de Sistema 1 e Sistema 2. Mas antes disso, eu até tenho aqui agora toda a minha colinha do que eu vou falar aqui com vocês, então bora lá. Antes de tudo, quando a gente tem esse sentimento de, putz, eu poderia ter vendido esse meu conhecimento aqui para essa pessoa, significa que eu chamei a atenção dessa pessoa ao ponto dela parar e executar aquilo. Então acho que a primeira questão aqui que a gente tem que falar é em relação à nossa prova social. Eu já conversei algumas vezes em outras redes falando sobre o poder da microinfluência. E a microinfluência, ela é no ponto do seguinte, existem duas microinfluências na nossa vida. Por exemplo, tem a nossa família, nossa mãe, que fala pra gente, nossa, você está bonito. Mas se na rua a gente chega e uma pessoa vira e fala, nossa, você está bonito, um amigo, uma pessoa de um grupo, você fala, realmente eu acho que hoje eu estou bonito. Por conta da influência daquilo ali. Aquela pessoa ela tem uma microinfluência na sua vida diferente do que a nossa mãe vai ter, porque a gente já está acostumado ali com aquelas respostas. Então vai pegando o raciocínio aqui do porquê vender um conhecimento, não vender ali dentro também um conhecimento. A gente vai racionalizar tudo isso. Então, quando a gente tem essa fala para alguém e ele executa, significa que você talvez é uma prova social para aquela pessoa. Você é uma referência ali dentro para aquela pessoa. Então vamos para alguns pontos. Quando eu executo uma ferramenta de inteligência artificial, coloco em prática, um amigo meu visualiza aquilo, ele fala, cara, como que você fez aquilo? Eu explico, putz, teve a prova social de que eu executei aquilo, eu tive sucesso naquela minha prova, né, naquele meu exemplo ali dentro que eu dei, então logo, se eu aplicar também igual, eu vou ter aquele mesmo resultado. E o ser humano tem um termo, né, que é o FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. Então, se todo mundo agora está falando sobre inteligência artificial, que é um tema que eu gosto de falar bastante, significa que se eu não utilizo, eu estou de fora. E se eu estou de fora, meu Deus, eu não vou conseguir participar dessa onda e depois eu não vou conseguir entrar. Está acontecendo uma onda? Será que vai ser o novo Bitcoin? E as pessoas ficam com essa sensação e ficam com esse medo. Então, acho que esse é o ponto da gente começar aqui o nosso ponto de partida, que é em relação a essa prova social. E lá no livro, no Pense Rápido e Devagar, o livro está aqui, é esse livro aqui do Daniel. Eu gosto bastante porque ele simplifica em Sistema 1 e Sistema 2. E o que é basicamente isso? O Sistema 1 é o nosso sistema emocional, pensamento rápido. Putz, tem que fazer aquilo ali, nossa, aconteceu alguma coisa. E o Sistema 2 é aquele sistema que a gente racionaliza ali dentro antes de tomar qualquer decisão. Então, ponto. Sendo assim, né, a gente agora indo para esse nosso Sistema 1, que é esse sistema que eu vou e executo ali dentro aquela atividade. Se eu falo para alguém, cara, coloca isso em prática, porque aqui no meu deu certo, logo aquela pessoa faz, e aí eu sou uma validação. Então é sempre isso, quando a gente consegue ter antes uma prova social, então não adianta simplesmente falar para alguém, faça isso porque isso vai dar certo. Se eu não tiver nenhuma autoridade, nenhum poder de referência, se você estiver assistindo aqui esse vídeo, eu posso te falar qualquer coisa, não vai adiantar. Por isso aqui na internet a gente tem muitas essas provas sociais para poder se vender algo, autoridade para poder vender algo. E funciona assim também no mundo fora do digital, isso funciona em qualquer aspecto. Então voltando, sistema 1, toma decisão rápida, e ele é quem faz o seu amigo executar ali dentro daquela atividade que você falou. E aí vem alguns pontos, né? Se a gente quer vender o nosso conhecimento ali dentro, né? Tudo que a gente faz, que é o início desse vídeo, tudo que a gente fala, as pessoas vão lá e executam, só que eu não vendo isso daí para ninguém.
Isso só vai dar certo se você conseguir de alguma maneira passar essa prova social escala. Então, como que isso daí funciona? Eu vou falar agora um pouco sobre venda de curso, venda de treinamentos e coisas assim do tipo. Se eu tenho um método, significa que ele existe um passo a passo. Dentro desse meu passo a passo, eu consigo ali dentro passar para a pessoa que, olha, eu executei isso, isso e isso. Fica simples para o meu sistema 1 pegar rápido e eu penso pouco, logo eu consigo tomar aquela decisão. Eu fico naquele medo ali dentro de estar fora, de ficar de fora, então eu vou executar isso daqui logo eu tenho um resultado, eu tenho um sucesso. Então, sempre que você for vender o seu conhecimento, a grande dica é, utilize o sistema 1. E esse é o grande ponto. O seu amigo, o seu familiar, as pessoas que você convive ali no dia a dia, que você dá suas dicas de graça, o seu cliente, às vezes, dependendo do seu segmento, ele faz aquilo ali que você falou, igual um advogado, quando ele conversa com o cliente, e o advogado ele tem muito aquela sensação de ser o mentor, né, o consultor do cliente dele, porque ele realmente já tem uma experiência e ele só consegue passar aquilo se ele vai contando histórias no meio do caminho. Eu tenho um advogado quase 10 anos já e sempre que ele vai falando, ele vai relatando em cima, é um storytelling e ele sempre vai dando referências. Eu acho legal nessa parte do direito, porque no fim do dia é um contrato. É um documento ali que ele vai me entregar, mas como ele me mostra o caso de uso, a prova social, fica mais fácil de eu tomar a decisão e falar, eu quero o meu contrato exatamente dessa maneira. Isso serve para tudo, tá, gente? Isso daí serve para o exemplo que eu dei de inteligência artificial, isso serve para marketing, isso serve na parte das vendas também, no dia a dia, no mundo dos negócios. É meio que eu quero o que está pronto. E simples assim. Eu quero aquele igual o daquele ali, que é igual o do meu amigo. Que é aquela ideia, né? Ir contra o grupo dói demais. E aí você não quer errar sozinho. Que é o que eu coloquei lá dentro de exemplo do medo de ficar de fora. Então é isso, quando você for pensar, vou vender esse meu conhecimento, lembra disso. Você precisa de prova social, você precisa de método, logo outras pessoas que não te conhecem vai te comprar por conta da sua prova social. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Coloca aqui nos comentários se você já teve um amigo, alguma ideia que você passou para alguém e a pessoa foi lá, conseguiu executar e teve um sucesso que você conseguiu inspirar. Fechou? Então até a próxima aí, valeu!